Oi, a nossa conversa hoje é sobre balanceamento. Então, essa palavra balanceamento, realmente ela nos leva à palavra o quê? Balança, onde significa equilíbrio. Então, só que hoje a gente vai estar falando sobre esse equilíbrio em equações químicas, nas reações químicas. Para começarmos, temos aqui a representação da reação química entre o gás hidrogênio e o gás oxigênio, onde nós temos aqui o gás hidrogênio, representado por esses círculos esverdeados, e o gás oxigênio, representado pelo círculo vermelho, produzindo a água que está aí representada pela união entre o círculo esverdeado e o círculo vermelho, tá? O que é que a gente tem aqui? Gás hidrogênio, H2, indicando que eu tenho o quê? 2 hidrogênios. Gás oxigênio é O2, indicando que eu tenho 2 oxigênios. E a água é H2O, indicando que eu tenho 2 hidrogênios ligados a um oxigênio. Mas observem que à frente da molécula tem um número que, por sinal, está indicado aí pelo retângulo como coeficiente estequiométrico. O que é que ele indica? Ele indica um fator multiplicativo, ou seja, quando você pegou H2 mais O2 para produzir H2O, deu uma quantidade desigual de átomos. Então, para que eu consiga ter a mesma quantidade, seguindo o que dizem as leis ponderais, o que acontece? Foi necessário colocar o coeficiente estequiométrico, que é esse númerozinho maior aí, 2, na frente do H2 e do H2O. Para que isso foi necessário? Para que eu tenha a mesma quantidade de átomos entre reagentes e produtos. E aí, se vocês contarem as bolinhas, ó, eu vou ter 4 esverdeadas aqui nos reagentes, 4 esverdeadas no produto. 2 vermelhas no reagente, 2 vermelhas no produto. Então, isso é o que eu chamo de balanceamento. Aqui a gente tem essa mesma equação, porém sem balancear aqui fora do retângulo. E depois, feito o balanceamento, só que ao invés de demonstrar com círculos, a gente tem aqui a demonstração com números, tá? E os coeficientes estequiométricos estão aqui destacados dos reagentes em vermelho e dos produtos em azul. Então, o que é que eu tenho aqui? Uma equação química balanceada, onde o que isso quer dizer? Que a mesma quantidade de átomos que reagem é a mesma quantidade de átomos que é produzida. Em azul, a gente tem aqui a representação dos coeficientes estequiométricos e em vermelho eu coloquei aqui os índices. O que é que o índice representa? Relembrando, quantidade de átomos. Por exemplo, no H2 indica o quê? Que eu tenho 2 átomos de hidrogênio, tá? E o que é que o coeficiente indica? Quantidade de moléculas. Então, significa dizer que eu tenho o quê? 2 moléculas de gás hidrogênio, uma de gás oxigênio, porque não está aí escrito o coeficiente, e 2 moléculas de água. Outro exemplo aqui. N2 mais H2 produzindo NH3. Então, quem são os reagentes? N2, eu tenho o índice 2, então significa que eu tenho 2 nitrogênios mais 2 hidrogênios, produzindo 1 nitrogênio, porque quando não tem o número é 1, e 3 hidrogênios. Observem que está desigual, não está balanceado. Então, o que é que eu vou fazer? Colocar coeficientes estequiométricos que façam essas quantidades serem iguais. Então, como lá nos produtos o N está 1 e no reagente está 2, o que é que acontece? Eu vou lá nos produtos e coloco um 2 na frente da molécula. Quando eu faço isso, eu passo a ter 2 N's e 2 vezes 3H, 6H. Por que vezes? Porque, como a gente disse anteriormente, ele ganha efeito multiplicativo na molécula inteira. Então, o H agora passou a ter 6. Aí, o que acontece? Mas lá nos reagentes, o hidrogênio só tem 2. Então, eu vou pensar qual o número que multiplicado por 2 vai dar? 6, número 3. Então, eu pego e coloco o coeficiente estequiométrico 3 aí na frente do gás hidrogênio. E agora sim eu tenho uma equação balanceada.
outro exemplo aqui pra gente, ó. H3PO4 mais MgOH2. Opa, tem um parêntese. O que é que esse parêntese indica? Indica que esse índice 2, que está aí fora do parênteses, vale para tudo que está aqui dentro do parênteses, ou seja, para o oxigênio e para o hidrogênio. Então, eu tenho 2 oxigênios e tenho 2 hidrogênios. Aí, atenção, o oxigênio aparece também no H3PO4, então eu tenho 4 oxigênios aqui no PO4 e tenho 2 oxigênios aqui no MgOH2, 4 mais 2, então eu tenho reagindo 6 oxigênios. Aí a mesma coisa vai acontecer lá nos produtos, eu vou contar. Eu tenho 2 hidrogênios, eu tenho 2 fósforos, eu tenho 3 magnésios e tenho 9 oxigênios, porque 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. Então, o que é que eu vou observar? Onde é que fica mais fácil de igualar? O fósforo, como reagente, só tem 1, como produto tem 2. Então, significa dizer o quê? Que eu posso colocar já um 2 aqui na frente do H3PO4. Outro, fácil da gente visualizar, o magnésio só tem um reagente, 3 no produto. Então, eu posso colocar um 3 aqui na frente do MgOH2. Fazendo isso, que são os dois mais fáceis que eu já estou visualizando, eu verifico quais os outros que eu ainda preciso mexer, se precisa. Então, ó, colocamos o 2 aí, colocamos o 3 aqui. Feito isso, verificamos o quê? Que o hidrogênio passou a ser 12. E lá nos produtos eu só tinha 2, então eu vou pensar qual o número que multiplicado por 2 que vai totalizar 12, 6. Então, por isso colocamos o 6 aí no H2O. Aí fazemos a conferência e verificamos que agora sim essa equação está totalmente balanceada. E é isso. O balanceamento ele é bem interessante porque você vai observando, analisando e fazendo as tentativas para igualar a quantidade de átomos entre reagentes e produtos. E assim eu tenho um equilíbrio aí na minha reação. Então, vamos estudar que vai dar tudo certo.